colocar um pouco em prática situações e cases que deram resultado. Porque não adianta nós investirmos maciçamente só na parte teórica, sem nenhuma situação prática, para que você possa assimilar de fato a informação. Nós vamos trabalhar exatamente os cases de sucesso. Olha aqui, cases de sucesso lá de Bataguaçu. Bataguaçu é uma cidade aqui do interior do estado de Mato Grosso, localizada lá na fronteira de São Paulo. Mais ou menos aí com 22, 23 mil habitantes. Ela representa a grande maioria dos municípios brasileiros, que está mais ou menos aí nessa faixa de número de habitantes. Os problemas que eu encontro em Bataguaçu, quando se tratam de pessoas, de seres humanos, não tenha dúvida, qualquer lugar do Brasil você vai encontrar as mesmas situações. Eu digo muito nas minhas palestras e nas capacitações que os municípios brasileiros, a única diferença de um município para o outro é apenas a questão geográfica. Porque se você for avaliar necessidades de pessoas, você tem necessidade de todas as ordens: saúde, educação, infraestrutura, lazer, questões ambientais, segurança. Todos os municípios brasileiros têm esses problemas. Claro que uns em maior intensidade, outros municípios com menor intensidade, mas todas as temáticas de necessidades vocês vão encontrar aí nos municípios brasileiros. Em Bataguaçu, nós fizemos um trabalho diferenciado, começamos em 2013. Agora, é claro que em Bataguaçu nós encontramos um ambiente favorável, não a questão da herança. A herança foram quase 9 milhões de reais em 2013. E foi um ano para colocar em ordem. Então, a partir disso, como nós não tínhamos dinheiro em caixa, o recurso arrecadado, ele dava praticamente só para manutenção, e ainda tinha que ser um trabalho muito voltado para atender realmente às necessidades prioritárias, para que nós tivéssemos um diferencial na gestão pública, nós fomos buscar dinheiro novo. Então, as chamadas públicas foram onde nós mais investimos. Claro que também em emendas parlamentares, mas a chamada pública, qual a vantagem? Os técnicos valem quanto pesa, porque você vai disputar recurso com outros municípios a nível nacional. E a sua proposta, o seu projeto, o seu plano de trabalho é que vai fazer toda a diferença para você conquistar o recurso. Então, olha lá, as chamadas públicas que foram habilitadas lá no município de Bataguaçu, onde nós chamamos de case de sucesso, e na época o prefeito, que era o gestor do processo, era o Pedro Alei Caravina, que foi de 2013 a 2020. Nesse período, a gente conseguiu incrementar todas essas políticas públicas que eu vou apresentar para vocês. Aqui está o mapa, né, do estado de Mato Grosso, Bataguaçu, do outro lado, o Presidente Epitácio ali em São Paulo, só por questões, né, de vocês terem o entendimento do município aí que nós estamos registrando. Lá, 23 mil habitantes, representa aí a maioria dos municípios brasileiros, e captação de recursos via chamada pública. Eu vou apresentar a metodologia que nós utilizamos lá de monitoramento da chamada pública. Porque você nunca sabe qual o momento que o Ministério vai disponibilizar a chamada pública. Então é preciso ter monitoramento. Monitoramento, ele é diário. Quando você menos espera, a chamada pública acontece. O portal é o Transferigov, é o que vocês já estão familiarizados desde o início do nosso curso, e você vai entrar aí bem na primeira janela Transferigov a hora que você abrir o seu sistema. Nós vamos lá em transferências discricionárias e legais, rolando um pouco a barra da direita, logo embaixo a transferências discricionárias e legais, e nós vamos entrar aqui no ambiente livre. No ambiente de acesso restrito,
que eu vou entrar aqui com o meu login, que é o CPF e a senha, só para que a gente possa fazer a execução do processo. Se eu tenho que cadastrar uma proposta, se eu tenho que inserir documento, inserir o meu plano de trabalho, ou cadastrar toda a informação e documentação necessária, eu vou ter que acessar o acesso restrito. Nós vamos entrar no acesso livre. Acesso livre, você não precisa de login e nem senha. Qualquer cidadão brasileiro tem acesso. Seria praticamente um portal da transparência, onde toda a informação, obrigatoriamente, vai estar inserida aí nesse sistema. Você vai acessar programas na segunda página e aqui, chamamento público. No chamamento público, aparecem todas as editais de chamada pública que foram disponibilizados no período. Aí você vai acessar cada um, fazer o download, baixar, fazer a leitura. Essa política pública, esse edital, atende minha necessidade ou não atende? Às vezes não tem nada a ver com a minha necessidade. Às vezes não é para atender meu município. Então não adianta eu sonhar com uma proposta que eu sei que eu não vou ser contemplado. Então, eu não seleciono. Aí eu começo a procurar outras propostas que consiga atender às necessidades aí do meu município. Aqui nesse quarto passo, quando você vai baixar o arquivo, você tem todo o detalhamento do edital. Minha gente, precisa ler o edital. Todos os detalhes. Os editais também, à medida que você vai interpretando o edital, ele vai indicando para mim as leis, as portarias, instruções normativas, e todas elas discutindo o quê? O aprendizado. Porque aqui ela vai mencionar a lei, eu não conheço. Vai mencionar a portaria, eu também desconheço. Então eu procuro a portaria e vou praticamente fazer um trabalho de autoaprendizagem, sem precisar de um professor ou de instrutor. Eu próprio tenho condições de buscar informação. Os editais estão me dando o caminhamento. Então eu preciso ler, interpretar, para depois eu tenha condições de todas as ferramentas e informações na mão para elaborar o meu projeto. Senão eu não vou conseguir ser competitivo no meu projeto. Então, 2003, 2020, as chamadas públicas habilitadas em Bataguaçu em 8 anos de trabalho, olha bem, olha o resumo. Impressionante os indicadores que nós conseguimos em Bataguaçu com esse trabalho de monitoramento. De aproveitar toda e qualquer oportunidade. Nós otimizamos lá todas as oportunidades das políticas públicas disponibilizadas pelo governo federal. Então, olha aqui, ó. Desde a Secretaria de Política das Mulheres, foi o primeiro edital, trabalho fantástico das mulheres rurais. Depois, da Nacional da Juventude, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério do Esporte. Então, olha as temáticas que nós conseguimos trabalhar num município pequeno, atendendo todas as áreas, pesca e aquicultura, justiça, mulheres de igualdade racial, que é o Sinapir, que eu apresentei na política pública, no painel anterior para vocês. De novo, esporte. Bataguaçu, nós investimos maciçamente no esporte, que são recursos pequenos e que você atende o jovem. Em vez de deixar o jovem ocioso na cidade, sem o que fazer, você traz para o esporte, educa, disciplina, capacita, e ele pratica um esporte que, além de ser saudável, é saúde, você está conseguindo formar um cidadão melhor, com perfil melhor para atender às necessidades aí da sua sociedade. Então são políticas públicas que você encontra lá no governo federal. E esses editais de chamada pública é exatamente para você disputar esse recurso através de bons projetos. Eu fiz aqui alguns exemplos, por exemplo, Ministério do Esporte em 2015. Olha que interessante. E isso também você dá um alento muito especial aos técnicos que trabalham aí na prefeitura. Você imagina, na hora que o seu técnico apresenta uma proposta e ele sai lá figurado como uma proposta habilitada, e isso se deve exclusivamente ao esforço do técnico, à habilidade do técnico, da equipe técnica que está trabalhando com captação de recursos. Esse aqui, no caso da Vida Saudável, Bataguaçu ficou em primeiro aqui do estado de Mato Grosso do Sul,
Segundo, São Gabriel do Oeste, Fundação de Esporte, ficou em terceiro, e Rio Verde em quarto. Mas Bataguaçu está aqui, figurado nessa chamada pública. Luta pela cidadania, que é mais uma política pública do Ministério do Esporte. Bataguaçu também contemplado. Aí você vê, em 2013, por exemplo, das mulheres camponesas, esse aqui é o edital. O que nós fizemos para elaborar o projeto? Nós diluímos o edital. Primeiro, nós fomos buscar informação no edital e comparando com a realidade que nós tínhamos lá em Bataguaçu. Se eram mulheres camponesas, quantos assentamentos rurais? Quantas mulheres? Aí precisa fazer um diagnóstico, você tem que ter um levantamento. Porque sem o levantamento e o diagnóstico, você não vai conseguir subsidiar o seu projeto. Fica faltando informação. Um projeto mal elaborado, faltando informação, ou com carência de informação, ele não consegue ser habilitado. Porque quem vai aprovar a sua proposta? Não é você. É uma comissão interdisciplinar, formada pelos ministérios, para que possa avaliar suas propostas. Então tem que ser toda ela lida. Aqui estão as fotografias. E esse trabalho nós integramos muito a questão do componente técnico e político. Porque não adianta só a vontade técnica. Você precisa inserir nas suas iniciativas a vontade política também. Os seus gestores têm que estar com você trabalhando essas temáticas. Esse aqui é um recurso das mulheres camponesas que, na época, era vinculado à presidência da República. Também o outro da extensão juventude. Bataguaçu, entre as propostas apresentadas a nível nacional, ficou em 31º lugar. E foi primeiro do Estado. E aqui tem toda a relação dos estados que foram beneficiados. Ao todo, a nível nacional, 37 propostas. Mas as nossas estavam aqui inseridas. E foi um trabalho belíssimo, gigante. Conseguimos otimizar espaços ociosos. Então, uma outra forma, que às vezes a prefeitura tem um espaço ocioso, uma política pública dessa pode otimizar o espaço, fazer com que ele seja útil à sociedade, né? Aqui a inauguração. Na inauguração, você envolve toda a sociedade, as autoridades. Aqui é o laboratório de informática, dentro do programa da política pública da Extensão Juventude. Atendeu lá em Bataguaçu mais de 4.000 jovens, qualificando, capacitando, integrando no mercado de trabalho. Então essas políticas públicas têm que ser muito bem pensadas, e elas todas estão à disposição. Essas fotos demonstram como é que era feito o trabalho com jovens. Cada edital tem a pontuação, você precisa diluir todos os alinhamentos e as orientações e as informações orientadas pelos editais para que você possa pontuar em cada um deles. Eles são divididos em temáticas. Então, cada temática dessa você tem que pontuar. Então, precisa ler muito bem e elaborar um bom projeto, que seja realmente competitivo. É a classificação final de Bataguaçu. Ao todo, foram 811 propostas a nível nacional, das quais apenas 127 atingiram 100 pontos, que era uma exigência lá do edital, e nós já sabíamos disso antes de apresentar a proposta. Se o edital exige, nesse caso, pontuação de 100 pontos mínimo, eu tenho que trabalhar a minha proposta para que ela tenha um mínimo de 100 pontos. Se ela não for competitiva e não tiver 100 pontos, eu não vou conseguir habilitar a minha proposta. Então tem que ser muito bem alinhada com o plano de trabalho, a realidade do município. Em Mato Grosso do Sul, foram apresentadas nessa época 12 propostas, né, e habilitadas apenas Bataguaçu. Uma proposta das 12. Então isso dá um alento muito grande aos técnicos que estão trabalhando. Aqui do Ministério da Justiça, nós habilitamos também Bataguaçu em uma das propostas do Ministério da Justiça. Esporte, foram várias propostas do Ministério do Esporte. Outras chamadas públicas habilitadas, por exemplo, do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na primeira proposta, Bataguaçu fica em 9º nacional, foi incrementada também essa política pública lá na cidade. E Vida Saudável, que também é uma outra proposta que nós conseguimos habilitar lá em Bataguaçu. Outra questão de lazer e inclusão social, da parte de esporte. Então são todas essas propostas, e para fechar com chave de ouro, em 2018 nós conseguimos habilitar uma proposta em 1º nacional. Foi a primeira do Estado, e
nós conseguimos colocar Bataguaçu no ranking de uma proposta em primeiro nacional. A maior nota a nível nacional nós conseguimos na proposta do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, é possível chegar nesse patamar de conquista? Claro que é. Tudo vai depender do comprometimento da equipe, do conhecimento de causa da equipe, conhecer política pública, monitorar edital de chamada pública, apresentar seu plano de trabalho, discutir com a equipe dentro da realidade do município, dos estados, e com toda certeza você também vai ser premiado por todo esse trabalho.